Olá a todos, sejam muito bem-vindos, Bruhim Abaim, mais uma vez. Hoje nós vamos encerrar aquele estudo que começamos, hoje é a quarta parte, começamos faz 4 semanas, e eu espero muito que vocês aproveitem essa parte mais importante, que se vocês acompanhar as 3 primeiras partes, vocês vão ver como é importante hoje. Hoje nós pretendemos encerrar o assunto, encerrar nunca encerra, né? Mas concluir, digamos, aquilo que nós iniciamos, e o assunto que nós começamos foi o seguinte: como é que está citado no Antigo Testamento a vinda do Messias? E se está citado dentro dessas características que nós já mostramos para vocês, como é que os judeus não aceitam? Eles esperam que tipo de Messias? Quem é que eles estão esperando? Etc, 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 né? Então nós vamos dar continuidade, ok? Vamos começar então? Vamos lá. Começando aqui, a gente vai ver assim, ó. Se é tão óbvio que Jesus é o Messias, por que e como os rabinos da época, falando de rabinos da época, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Eu não estou em nada contra os rabinos de hoje. Eu nasci judeu, meu pai era judeu, ele era rabino também, então eu não tenho nada contra os rabinos judeus de hoje. Mas o que eu sei hoje é que eles estão seguindo os passos que eles aprenderam dos nossos antepassados, dos primeiros rabinos, do tempo de Jesus. Então, por favor, não leve em conta de que eu estou falando dos rabinos de hoje, tá? Mas até seria bom que os rabinos de hoje assistissem isso que estou falando agora. Quem sabe eles também abram seus olhos, comecem a enxergar coisas que eles não estavam enxergando, tá bom? Vamos continuar então. Vamos fazer uma rápida revisão, né? Na parte 1. Na parte 1 nós mostramos que Deus é triuno, mostramos na palavra que Deus é três, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos triunos também, certo? E nós mostramos também que relacionando os versículos que apontam a vinda de Messias, e cada um ficou de decidir quem seria. Espero que você tenha decidido também. Você acha, você já tem uma conclusão, espero que você já tenha, tá? Nós falamos sobre esse que é a parte da reza mais importante, mais conhecida, mais falada. Nós aprendemos isso, as crianças aprendem logo que começam a entender um pouquinho. É assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, ouça Israel, nosso Deus, Eloheinu, é um, né? Adonai Echad, certo? E aí continua dizendo assim, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Isso quer dizer o quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. São três outra vez, certo? Então, vocês veem que a Trindade, ela consta em todos os lugares, tá? Isso está em Deuteronômio, de Varim, né? Se o Messias anunciado aqui, faltou o A, né? Refere-se a Jesus, porque os judeus não aceitam. O que e o como fizeram? De novo, estou insistindo nisso porque esse é o ponto da aula, né? É, eu queria só citar para vocês que Jesus, ele mesmo, ele próprio, ele nos disse o seguinte: examinar as Escrituras. Ele não falou só examinar as Escrituras no tempo de estudo. Ele deixa claro para nós que porque são elas que de mim testificam. E que escrituras são essas? Claro que ele só falava do Antigo Testamento, que era o único que existia na época. Nós trouxemos para vocês essa lista aqui, eu coloquei 13 aqui, mas existe muito mais. O Antigo Testamento fala inteiramente sobre Jesus, mas olha, que ele nasceria de uma virgem, tem um versículo aqui, seria o próprio Deus, nasceria em Belém, receberia o Espírito de Deus, realizaria milagres, parábolas, ele sempre diz que falaria em parábolas. Ele veio montadinho num jumentinho, ele era desprezado, açoitado, crucificado, se sentiria abandonado por Deus. Lama Sabatani, né? Quando ele estava lá, todo mundo conhece, entregaria seu espírito a Deus, ressuscitaria, e ele foi liberto do túmulo conforme estava previsto em Salmos. Tudo isso aqui estava previsto muitos anos antes de Jesus vir, tá? Muito bem, agora nós vamos falar como é que eles fizeram tudo isso. Primeiro, nós vamos começar a falar dos 10 mandamentos. Todo mundo conhece os 10 mandamentos. Se eu perguntar para vocês qual que é o primeiro mandamento que você lembra que é, dificilmente alguém vai dizer que é esse aqui que eu vou dizer para você. O primeiro mandamento, ele fala assim, ó,
Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da terra de Israel. Não, depois continuando, não terá outras deuses diante de mim, etc. Né? Mas como é que é o segundo mandamento? O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus. 99% das pessoas vão responder que não terá outros deuses. Mas o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus. Isso parece um mandamento para vocês? Não. Aliás, se você ler um versículo anterior, ó, vai daber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor. O que ele estava dizendo? Então falou Deus com essas palavras, dizendo. Então, não existe nenhuma menção aqui de mandamento. Não há menção de mandamento. Então, aqui está falando o quê? Que Deus falou com essas palavras. Então, são 10 falas. Se você perguntar hoje, nos lá em Israel, você pergunta, como é que a gente fala em hebraico 10 mandamentos? Eser devarim, Eser hadibrot. Hadibrot, falas, falas. Ledaber é falar. Tá? E o que aconteceu? Por que estão falando de mandamentos? Estão falando de mandamentos porque naquele tempo os rabinos preferiram colocar tudo isso como mandamento para que eles pudessem segurar o povo. Nós vamos mostrar mais detalhes sobre isso, mas guarda por enquanto essa informação. Tá? Segundo mandamento, não terá ídolos. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Não tomar o nome de Deus. E aí, com isso, o que, que eles fazem? Você sabe que há muito tempo eu não escrevi o nome de Deus. Meu pai tinha proibido, eu entendi que era proibido, que era pecado. Então, eu escrevia Deus de apóstrofo S, né? Depois de um tempo, inclusive quando eu percebi essa situação toda de manipulação, etc., eu comecei a escrever normalmente porque eu não estou pecando, estou falando de Deus, que é meu tudo, meu tudo. Jesus é. Mas o que quer dizer, então, não tomará o nome do seu Deus em vão? O que quer dizer isso? Sabe? Ó, não tomará o nome de Deus em vão é lotissá. Cadê a palavra em hebraico? Ó, lotissá. 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 Tissá quer dizer, sabe o quê, gente? Lotissá é não se vista. Não incorpore que você seja o filho de Deus, né? E vão. Você não pode se comportar como um bandido vestido de santo. Se você se veste de Deus, se comporte como Deus. É isso que quer dizer não usar, não se vestir. Lot sait Shem Adonai Elohecha Lashap. Não se vista com o nome de Deus, seu Deus, em vão. Tá? Então, vocês veem que eles mudaram, vocês já perceberam, mudaram o nome para o mandamento, já começou a mudar um mandamento. Eu não vou falar sobre todos, porque nós vamos ter uma aula só específica sobre isso, tá? Mas só os pontos mais importantes por enquanto. Não deixará de cumprir o sétimo dia, que é Shabat, honrar pai e mãe, etc. Todo mundo já conhece isso, tá? Não satisfeitos com todas essas alterações que eles fizeram até aqui, eles criaram mais 613 mandamentos. Vou repetir, 613 mandamentos. Como é que eles fizeram? Eles pegaram todos os versículos da Bíblia, Êxodo, tá vendo? Êxodo, Deuteronômio, tarará, ah, e começaram a escrever uma lei sobre o que está escrito em Deuteronômio. Então, exemplo, reconhecer que o Criador eterno existe. Essa é a primeira lei dos 613. Tiraram da onde? Êxodo 22, 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E pegaram isso para reconhecer que o Criador existe. Perfeito, acho que é bonito, né? Olha, eles trouxeram para mais perto da pessoa, de uma forma de mandamento. Vamos chamar de mandamento? Tudo bem, né? Reconhecer que a unidade. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Está escrito aqui, né? Certo? Aqui também é o seguinte, não é o único Senhor que está escrito lá. Está escrito é um. Olha que diferença grande, né? Shema Israel, Adonai, Adonai, Had. Had é um. Deus é um, certo? Aqui está escrito é o único Senhor, é um, certo? É um, certo? A diferença é grande, né? Porque os três são um, certo? E assim por diante, tá? Chegaram na frente, então, olha só, no nono mandamento, chegou o mandamento que diz o seguinte, trouxe de Deuteronômio 18:15, que fala assim, o Senhor teu Deus
se levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Sabe de onde é que vem isso? De Deuteronômio 18:15. Sabe como é que eles escreveram? Obedecer o profeta de cada geração, se ele não acrescentar nem tirar os estatutos. Então, eles pretendiam colocar estatutos, regras, e dizendo que esse senhor que vai vir não pode mudar os estatutos nem as regras. Claro que aqui está se falando de quem? De Jesus. Portanto, eles fizeram 613 mandamentos, dos quais mostrei só dois. Nesses 10, mostrei dois diferentes. Mas se vocês quiserem, vocês pegam no Google, vocês vão encontrar essas regras todas, e vocês podem avaliar todos os mandamentos para ver se encontram mais algum, tá? Judeus seguem os 10 mandamentos e mais outros 613. Enquanto isso, perguntaram para Jesus, quais são os mandamentos, Senhor Jesus? Ele deixou claro, está em Mateus. Primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo... Você percebe que sempre tem três? Coração, alma e entendimento? Esse é o grande e primeiro mandamento. O grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, importante vocês perceberem isso, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E resumiu tudo em dois. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Mateus, ele deixou também claro, não querias que vim destruir a lei. Eu vim abrogar, eu vim cumprir. Então, vocês percebem que Jesus, ele veio cumprir os mandamentos todos, certo? Baseado em dois. Amar o Senhor teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Continuando. Agora preste atenção, vou mostrar para vocês. A Torá foi escrita antes de Jesus, certo? O Tanakh inteiro foi escrito antes de Jesus. Tanakh quer dizer, é Torá, Nevim, Ketuvim. Torá são as cinco primeiros livros, Nevim são os profetas e Ketuvim são as escritas, tá? Tá bom? E de repente eles chegaram e fizeram uma outra Torá, Shebe'al-Peh. Essa Torá Shebe'al-Peh, vocês que são judeus que estão me ouvindo, você que é rabino, você que é... Torá Shebe'al-Peh é a Torá escrita oral. Shebe'al-Peh quer dizer oral. E o que eles estão dizendo? Que isso aqui foram interpretações legais que Moisés ele deu verbalmente para nós, ou para os nossos primeiros rabinos. É, gente, vocês acham que Deus precisava de uma complementação, de uma ajuda para entender melhor o que ele disse? Vocês acham que ele precisou de alguma coisa dessa? Tudo bem. Mas eles fizeram uma Torá Shebe'al Peh, que é o que mais falam hoje os rabinos. Hoje, por isso que eu falo que eles não têm culpa. Eles não estão levando em conta que foi feito por rabinos, etc. Eles só falam que a Torá Shebe'al Peh é a Torá oral. E eles seguem a Torá oral, eles dizem que a Torá oral é que explica a Torá escrita. E se vocês forem ver essa Torá aqui, Shebe'al Peh, vocês vão ver quantas mudanças foram feitas à vontade de cada rabino. Mas eles não fizeram só isso também, fizeram tudo isso aqui, ó, presta atenção. Aqui tem, eu coloquei 10. Fizeram o Talmud, que, ó, tá vendo? Também o ano em que foi escrito depois de Cristo, 200 a 500 anos depois de Cristo. Tudo é depois de Cristo, tudo depois de Cristo, tudo. Todos esses livros foram feitos depois de Cristo, inclusive a Torá Shebe'al Peh, tá? Mishnah, Gemara, Midrash, Zohar, Tikkun Zohar, Sefer Yetzirah, Sefer Yetzirah, Targum, Pirkei Avot e Shulchan Aruch, tá? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Será que a Torá, o Antigo Testamento, o que Deus deixou para Moisés não é suficiente? Vocês acham que eles precisavam escrever tudo isso? Se vocês querem saber o conteúdo de cada livro, está aqui, ó. Vocês podem ficar à vontade, estudem isso, depois vocês me contam, tá? Agora eu quero falar um pouquinho sobre Gênesis.
Gênesis 1 diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Termina aí, né? Não continua, não tem continuação. Na continuação, e já no versículo próximo, é como se isso aqui fosse uma coisa separada. Presta atenção, que eu quero ressaltar para vocês. Vamos supor que tudo isso aqui é representado por é uma etapa. Depois vocês vão pensar sobre isso, depois a gente pode conversar um outro dia. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus, Espírito de Deus e haja luz, que é Jesus, né? Três, três estavam aqui. E os três representam um, e eles que criaram, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus é tudo. Dá para entender? Vocês já começaram a ver, né? Deus se agradou de tudo isso aqui, ele chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Então, de que luz que nós estamos falando? Já começa você a pensar um pouquinho. Quando você acordar de manhã e ver o sol nascer, olha para cima. É a luz que está prometida. É a luz que é chamada de dia. Você sabia que nenhum outro sistema só, não existe outro sistema, não existe luz. A Lua não tem luz, por exemplo, própria. Ela irradia a luz do Sol. Portanto, essa luz aqui, portanto, Jesus ele está conosco dia e noite. Tá? Continuando. Em hebraico agora, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Certo? No princípio, deixa uma coisa bem clara para vocês aqui. Esse Elohim aqui, ó, Elohim está no plural. Esse deuses, né? Se você traduzir ao pé da letra, você vai ter que traduzir, chegar a essa conclusão. No princípio, criou deuses os céus e a terra. Por quê? Porque são três. Acabei de mostrar para vocês. Aqui, ó, no anterior. São três, certo? E, no princípio, criou deuses, os três criaram os céus e a terra. Continuando aqui de novo, ó, de novo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Quais são? O Espírito de Deus estava e haja luz, que os três fizeram, tá? Elohim é plural. Portanto, esse Shema Israel, que nós falamos agora há pouco, ele seria mais ou menos um alerta. Shema Israel, ouça Israel. E o ouça, sabe que ouça, né? Obedeça também no hebraico bíblico. Obedeça a Israel. Adonai Elohim, nosso Deus, é, ele é um. Isso aqui é tudo é um, não é três. Não é três, é nosso Deus, ele é um. Tá? Quero mais um argumento que foi feito disso. Gênesis 1:26 é dito assim: Nasce Adam Betsalmeno. Betsalmeno, como nós, a nossa imagem, a nossa semelhança. Nasce, façamos. Se fosse só uns, porque é o plural. Quem são esses façamos? Claro que são três. Nós também, com tudo isso aqui, nós também somos três. Vocês querem? Vamos ver como é que nós somos três? Aliás, eu só posso adiantar para vocês que Deus, ele criou tudo, a imagem e semelhança dele, tudo. Desde o homem, a terra onde nós vivemos, etc. Tudo. Já mostrei isso para vocês também. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que aconteceu? Deus pegou um monte de barro, tal, e formou um boneco. Boneco não mexe. Boneco é um boneco. O que ele tem? Nada, ele só é um boneco. Ele gostou desse boneco, ele falou, gostei. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E daí para frente, o que aconteceu? O homem passou a ser alma vivente. Portanto, ele soprou o fôlego da vida, ele soprou na alma, ele cresceu a alma dentro de nós e nós somos. Portanto, quando você olhar para você mesmo, não fala assim, olha como estou bonita a gravata que eu pus nova aqui, eu comprei no mercado internacional, paguei em dólar. Preste atenção, você não é isso aqui.
Eu não sou isso aqui. Eu e você, nós todos somos uma alma que está vivendo nesse corpo que foi emprestado por Deus para que a gente cumpra aquilo que Ele quer que a gente cumpra, para a glória dele, para a glória dele. Continuando. Um outro argumento que vocês vão ver claramente é que realmente o fermento. Jesus ele cita muito o negócio de fermento, né? É muito importante que vocês prestem atenção. Fermento é muito usado na Páscoa para tirar do pão, né, o fermento. Qual a ação do fermento numa massa que faz o pão? Ela faz ele inchar, né? É, e é isso que Jesus não quer que a gente faça. Você está cheio de fermento dentro de você. Quando ele fala, tire da sua casa todo o fermento, não é da sua casa, rua tal, endereço número tal, ou no palácio de não sei aonde tal, não. É da sua casa, do seu eu, do seu corpo, tá? Eu queria lembrar para vocês algumas passagens que eu vou deixar claro para vocês isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a, a parte material e a Deus que é espírito. Vocês não podem servir a Deus e a mamão e ao dinheiro. Muito amor ao dinheiro, muito amor à posição social. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Bonitos por fora. Olha o que ele fala. Ai de vocês, mestres da... Vocês são bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos para o povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Eu coloquei isso aqui tudo para vocês entenderem o espírito dos judeus, rabinos daquela época, né? Vocês acham que os rabinos daquela época eles estavam servindo a Deus ou ao dinheiro? Ao dinheiro. Eles diziam que estavam servindo a Deus, mas na verdade eles estavam servindo ao dinheiro, aos dízimos, às ofertas. Muito amor ao dinheiro, pois o homem pode roubar a Deus, mas eles estavam roubando. Aonde que estavam roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Eles são bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e imundícia. Essa é a característica do pessoal daquele tempo. E eu pergunto para vocês: chegou um senhor chamado Jesus e diz que ele é Deus, e diz que ele é o Messias, e eles, por mais reconhecerem que ele tem todas as características da promessa, o que eles iam fazer? Eles iam perder o cargo? Começaram a manipular em cima desse sentimento que eles tiveram, tá? Vamos ver isso aqui mais na frente, para vocês entenderem melhor ainda, tá? Deixa eu ver, já pulei um aqui. Tá aqui, ó. Não, esse aqui já vi. Então, o próximo. Isaías 53, ele era recitado na reza da Haftarah. Haftarah todo sábado à tarde faz-se uma reza na sinagoga, e depois da reza, no finalzinho, lê-se Haftarah. Haftarah, então, existem algumas passagens que eram lidas por costume, né? Uma das passagens é Isaías 53, que, de repente, os rabinos proibiram, não pode mais rezar essa parte aqui, tá? Tiraram do Sidur. Sidur é o livro de reza, né, que é chamado. Vamos ver o que está escrito rapidamente aqui. Só para vocês verem por que eles tiraram. E se não, não é óbvio que eles tinham que tirar, porque senão qualquer um vai dizer, não, isso aqui é Jesus. Vamos ver? Não havia boa aparência nele para o que desejássemos. Ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso amor. Claramente Jesus, o que vocês acham? Vocês acham? Não é isso tudo que aconteceu com ele? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É ele. As nossas dores levou para si, sobre si. Puxa, nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Puxa, foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ó, o nosso castigo estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Vocês concordam comigo que tinha que ser tirado isso? Se vocês quiserem, vocês continuam lendo, tá bom? Não vou ler tudo, não, mas vocês entenderam, né? Vamos ver o que fala em Marcos. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Isso aqui quem falou foi Jesus, né? Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, no blá blá blá, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam. Aqui, ó, Jesus falando para ele. Presta atenção. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Portanto, vocês manipularam o que Deus disse e colocaram as regras ensinadas por homens. Mais 613 mandamentos, mais etc, etc. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Não foi isso que eu falei para vocês até agora? Está aqui, gente. Não fui eu que disse, está em Marcos. Pode pegar a tua Bíblia e você vai ver. E quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Pois Moisés disse, honra teu pai. Olha isso, que sério isso, né? Moisés disse, honre teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam, e se alguém disser seu pai, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban. Corban é sacrifício. Corban, naquele tempo, o sacrifício era corban, né? Faltou um N aqui, corban. Bom, mas é que está escrito em português, tá? Isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muita coisa como essa. Jesus está alertando. Jesus veio mais por causa disso, né? Então, vocês estão errados. Ai de vocês, mestres da lei, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês não entram e não deixam eles entrar também. Por quê? Vocês estão ensinando coisas erradas para eles. Vocês não vão entrar porque vocês estão ensinando errado, e eles não vão entrar porque vão fazer errado. Vocês devoram as casas da viúva para disfarçar. Gente, está tudo claro que eu disse para vocês até agora, que parecia uma previsão do Nissim, mas não é. É baseado em tudo que eu disse para vocês, é baseado nesses textos aqui. Vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que de vocês, do que vocês. Se alguém jurar pelo santuário, nada representa para você. Mas se alguém jurar pelo ouro, gente, o que é mais importante, o ouro ou o santuário? Tudo isso foi falado por Jesus. Tudo. Tá bom? Então, eu posso falar mais, mas vocês podem ir tranquilo, à vontade, vocês vão aprender bastante coisa. Aqui também tem mais coisas, gente. Tem mais, eu não vou ler tudo, não, porque não quero que fique muito atrasado para vocês. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, nós não teríamos tomado parte dele no derramamento de sangue dos profetas. Gente, por favor, fiquem à vontade, leiam que não vou ler isso aqui, tá? Então, com tudo isso, gente, eu vou dizer para vocês, o que vocês acharam disso tudo? Se vocês acharam, é importante que vocês saibam finalmente o seguinte, que Jesus, ele vem em forma de homem, veio em forma de homem, deu a sua vida para salvar a sua vida, para salvar a minha vida, para salvar as nossas vidas, mantendo o que ele não tira de nós. Deus nunca vai tirar de nós, uma única coisa que ele nunca vai tirar de nós, é o nosso livre-arbítrio. Nós continuamos com o livre-arbítrio de aceitar Jesus ou não aceitar Jesus, de aceitar o sacrifício que ele fez ou não aceitar o sacrifício. A gente deve só fazer isso, aceitar e reconhecer de que ele é o nosso Senhor e que ele estará conosco até a consumação dos tempos. Estejam prontos, prontos, gente, estejam prontos, porque a vida dele não vai demorar muito, tá bom? Espero que vocês tenham apreciado tudo que eu falei com vocês até agora.
Espero que vocês tenham, não fiquem com nenhum tipo de pé atrás com o judeu de hoje, pelo amor de Deus, porque judeu de hoje não tem culpa. O nosso sentimento hoje tem que ser assim: puxa vida, a gente pode fazer alguma coisa para tentar salvar eles. A gente tem que fazer alguma coisa para tentar salvar. Nós temos que trazer isso à luz do conhecimento deles, porque eles não sabem, eles estão seguindo de uma forma assim que estão sendo levados. Eles foram sendo levados pelo tempo, por um conhecimento que nossos antepassados, com medo de perder o seu cargo, fizeram, manipularam 613 mandamentos, leis que passaram a ser mandamentos, leis e falas que ficaram mandamentos. Gente, tudo que eu mostrei para vocês, tá? Mais uma porção de livros que eles escreveram, mais a Torá Shebel-Peh, a Torá Oral, enfim, tudo isso que eu estou mostrando para vocês. E os de hoje não têm culpa, eles estão seguindo aquilo de uma forma. Eles aprenderam a não perguntar também, porque é uma religião não se pergunta. Então a gente não pode dizer que eles estão errados. A gente pode alertar eles, a gente pode abrir os olhos deles devagar, porque eles estão acostumados com isso, eles vão poder te responder de uma maneira que você não vai gostar. Eu gostaria muito que se um dia eu tivesse a oportunidade, que Deus me permita essa oportunidade, de eu estar na frente deles e conversar sobre isso. Porque eu acho que eu tenho bastante argumentos para falar com eles, tanto no hebraico como no conhecimento da própria palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha que falar hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? O que eu vejo? Ah, já passei por isso. Então, gente, em nome de Jesus, eu quero pedir que vocês, por favor, coloquem as suas mãos no coração, fechem seus olhos. Deixa eu abençoar vocês. Deixa eu abençoar vocês. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך, ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך, וישם לכם שלום, שלום, שלום וברכה, בשם ישוע Mashiach. Amém, amém e amém. Obrigado, gente, obrigado. Que Deus abençoe a casa de cada um de vocês que estão me ouvindo e os que vão me ouvir mais tarde. Que Deus abençoe você no fundo do teu coração. Amém. Tchau.